Segunda Crônicas, no capítulo 7. Os versículos que eu quero ler com os irmãos é o versículo 13 e 14. E já vou dizer por que eu quero fazer essa leitura com os irmãos. Hoje eu quero fazer um exercício de interpretação bíblica. Nós estamos em escola bíblica dominical e em escola é o momento propício para este tipo de estudo. E esses últimos dias eu tenho recebido, através das mídias sociais, algumas perguntas e também vídeo que envolve esse texto aqui. Eu queria que nós lêssemos o texto e depois fizéssemos um estudo aplicando a hermenêutica para nós entendermos o que esse texto nos diz e como nós, de fato, devemos entender. Vamos fazer a leitura, versículo 13 e 14 de 2 Crônicas 7, 14. Se eu encerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos fazer uma oração. Nós precisamos que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos ilumine, para que nós possamos entender a sua palavra. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer a Ti em primeiro lugar porque nos deste esta palavra. E nos deste de modo que nós podemos lê-la em nossa língua. Nós louvamos o Teu nome por isto. E neste momento, ó Espírito Santo, pedimos a Ti que nos oriente em ler, em expor e em entender esse texto, para que assim, compreendendo a Tua palavra, nós possamos viver de acordo com o que ela nos instrui. É isto que nós desejamos e pedimos a Ti que nos abençoe nesta manhã, através deste estudo, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Nós temos visto, querido, nos nossos tempos, muitas pessoas citando a Bíblia. Só que a grande maioria das vezes que as pessoas estão citando a Bíblia, elas não estão respeitando o texto bíblico. Quando eu digo que não respeitam o texto bíblico, é porque fazem citações que na verdade não correspondem a que o texto está dizendo. E nós precisamos, como igreja do Senhor, sermos fiéis. Ao citar a Bíblia, não podemos deixar de entendê-la dentro do seu contexto. E é por causa disto que eu trouxe esse texto como base para que nós possamos fazer um estudo aplicando algumas regras de hermenêutica. Talvez você que está na sua casa vai dizer, mas pastor, eu não estudei hermenêutica. Não tem problema. O que nós vamos fazer aqui hoje, nós vamos fazer usando a nossa Bíblia, na nossa língua, não vai ter citação de hebraico, nem tampouco de grego, e você vai ver que na sua casa você tem condição de fazer isso, sem necessariamente ter feito um estudo aprofundado da hermenêutica. Hermenêutica é a ciência que nos ajuda a interpretar um texto. Você tem uma hermenêutica geral, que você pode usar para interpretar textos diferentes, e nós temos a hermenêutica sacra, ou uma hermenêutica especial que estuda a Bíblia, que interpreta a Bíblia, certo? Mas eu quero dar algumas poucas orientações para que na sua casa, na sua leitura, você tenha condição de ler a palavra de Deus, buscando de fato entender a palavra de Deus. E algumas regras que são simples, que não vai ser difícil de você guardar em sua mente. Uma primeira regra que precisa ficar muito clara para nós é que o texto que você vai ler ou vai estudar, ele tem um sentido único. Esta é a primeira informação. Qualquer texto na Bíblia que você vai estudar, ele só tem um sentido.
um propósito. O meu objetivo e o seu objetivo deve ser descobrir qual é este propósito. Qual é a intenção do autor? Entender o texto como aquelas pessoas que ouviram ou leram pela primeira vez. Entender o texto compreendendo que Deus tem algo a dizer e eu preciso descobrir o que Deus quer dizer naquele texto. Com isto, nós já eliminamos o achismo. Quando você vai ler a Bíblia, não tem achismo. Não tem eu acho, eu penso. Eu preciso me submeter ao que o texto diz. Então você deve buscar, como objetivo, em primeiro lugar, é tentar entender o que é que o texto está dizendo, o que o autor disse e o que aquelas pessoas entenderam quando leram ou ouviram. Esse texto, por exemplo, livro de Crônicas, o livro de Crônicas é um livro que começa relatando o início do ministério de Salomão e depois segue os reis de Judá. Vai acompanhar a linha dos reis de Judá chegando até o cativeiro. E aí nós já temos uma informação. O autor do livro, segundo a tradição, é Esdras. Esdras escreveu 1ª Crônicas, 2ª Crônicas, o próprio livro de Esdras e também o livro de Neemias. A tradição nos dá essa informação por volta do ano 430 a.C. Certo? Então nós temos. Vamos então entender esse texto no seu contexto? O que é texto no seu contexto? Eu vou lhe dizer o que é. Nós não podemos pegar um texto, um versículo, 2, 3 textos e tirá-los da Bíblia e fazer uma análise desses 3 versículos, esquecendo o resto da Bíblia. E neste caso aqui, em especial, você precisa entender o texto dentro do seu contexto. Sabemos que na Bíblia nós temos tipos diferentes, tipos diferentes de texto. Por exemplo, uma poesia. Uma poesia é diferente de uma história contada ou de uma narrativa. Nós temos a literatura apocalíptica, que é completamente diferente, por exemplo, desse texto. Esse texto que nós estamos aqui é um texto que nos faz uma narrativa ou nos conta algo. E o que esse texto nos fala, você pode tomar literalmente. Ele está relatando um fato que aconteceu. Então, o que esse texto nos diz, eu vou ler e vou entender literalmente. Por exemplo, no versículo 13 que nós lemos, cita a palavra gafanhotos. Gafanhotos aqui é gafanhotos. Mas se você vai para o livro de Apocalipse, no capítulo 9, lá cita gafanhotos. Só que gafanhotos em Apocalipse 9 não é gafanhoto. Ele simboliza algo. Quando você vai estudar o texto, está relacionado com espíritos malignos, com ação demoníaca, não tem nada a ver com o bichinho gafanhoto. E eu estou falando isto porque nós, esses últimos dias, é o que temos ouvido falar da peste. Você veja aqui que no versículo 3 também tem aí a peste. E peste aqui é doença, nós estamos vivendo a pandemia. E também surgiu agora os gafanhotos lá na Argentina, que vai para o Brasil, não vem para o Brasil, agora virou para o Uruguai. E aí nós estamos vendo aí na internet um grupo de pessoas dizendo que é o fim do mundo. Simplesmente porque lá em Apocalipse tem a palavra gafanhoto, ou aqui nesse texto tem a palavra gafanhoto, e alguns chegam a dizer a profecia está se cumprindo e cita esse texto aqui. Vamos tentar entender o texto dentro do seu contexto. Aqui, em especial, eu tenho uma narrativa. Eu tenho uma história. Eu tenho um fato sendo contado. Para que nós possamos entender os versículos 13 e 14, você precisa conhecer a história toda. Onde é que começa e onde é que termina esta narrativa? E aí eu quero convidar você, abre a Bíblia e nós vamos descobrir aonde começa o início dessa história aqui. Vamos tentar descobrir? Ok, você está com a Bíblia aberta comigo? Então, se eu quero descobrir onde é que está o começo, significa que eu vou ter que voltar no texto. Eu vou começar lendo de trás para frente, a partir do 13, para descobrir onde é que começa essa história aqui, ou essa narrativa. Num primeiro momento, o próprio capítulo seria aí a minha primeira busca. Eu vou buscar dentro do próprio capítulo que eu estou lendo, se a história começa e termina nesse capítulo. Vamos lá. E observando os títulos, olha na tua Bíblia aí.
Sobre o que esses versículos 13 e 14, dentro de que história ou de que fato esses dois versículos estão inseridos? Se eu observo aqui, pegando o capítulo 7, eu vou começar aí no início, qual o título que tem aí na sua Bíblia? No meu tem, a glória de Deus enche o templo. Na sequência, eu lendo esse capítulo 7, eu vou perceber que aqui está se falando da consagração do templo. Mas que templo é este? E aí eu vou voltar ao capítulo 6 para ver se eu acho o início da história. Estou voltando minha Bíblia, capítulo 6. Aí eu lendo o capítulo 6, volto de trás para frente, começando no 12, tem uma oração de Salomão. E pelo que eu percebi na leitura, Salomão está na frente desse templo fazendo uma oração. Vou voltando no texto. Eu tenho aí no início do 6, Salomão fala ao povo. E pelo que eu li no texto, Salomão estava falando diante do tal templo. Eu estou voltando, olha o 5. No 2 do 5 tem o que aí? Olha o título. Salomão traz para o templo a arca. Então ainda está falando desse templo. A dádiva de Salomão é colocada no templo. Ainda não é aqui o começo. Volta comigo mais uma página. Capítulo 4. Está falando dos utensílios do templo. Capítulo 3, Salomão edifica o templo. Então ainda não é aqui o começo. Vamos lá. Preparativo para edificar o templo no 2. Então deixa eu voltar a página aqui. Pronto, cheguei aqui no início do capítulo 2. E aqui eu tenho uma divisão. Salomão faz aliança com Irão. Quando eu li o texto, aqui eu tenho o começo da história. Se você observar, no capítulo 1, vai falar daquele encontro que é tão conhecido nosso, de quando Salomão vai conversar com Deus e pede sabedoria. Isto você encontra do 1 até o 17. Então, aqui, de 1 a 17, eu tenho um fato que começa e se encerra. Se eu quiser falar de alguma coisa relacionado a este fato da oração de Salomão, da conversa de Salomão com Deus, e eu vou pregar, eu preciso considerar, no mínimo, todo o capítulo 1 para poder não deixar de entender o texto. Certo? Mas em relação ao templo, começa aqui no capítulo 2. Veja só, a nossa história começa no capítulo 2 e nós estamos lá no capítulo 7 falando da mesma coisa. Eu não sei se a história termina lá no capítulo 7, eu precisaria ler para saber se termina no capítulo 7 ou se entra no 8 e no 9. Mas já sabemos onde começa a história. E pelo que nós podemos ler, eu já fiz essa leitura, é claro, depois eu peço aos irmãos que façam essa leitura em sua casa. Nós não vamos ter tempo para ler todo esse texto até o capítulo 7. Eu vou citar algumas coisas acerca disto. Mas aqui no capítulo 2, o que é que nós temos? Olha, observe o primeiro versículo. Resolveu Salomão edificar casa ao Senhor, ou ao nome do Senhor, como também casa para o seu reino. E aí o que Salomão fez? Fez um contato com Irão, que é um rei, para que ele fornecesse material para a construção do templo. E também uma pessoa especializada para alguns detalhes específicos na construção do templo. E aí, quando nós lemos o texto, nós vamos perceber que Davi tentou fazer esse templo. E Deus disse, Davi, não, você foi homem de guerra, está com as mãos sujas de sangue, eu não quero que você edifique meu templo. Mas, quando nós vamos estudar, nós sabemos que Davi preparou. Davi fez toda a preparação para a edificação do templo. E passou isto para o seu filho Salomão, a quem Deus permitiu que o templo fosse edificado. E aí você tem o capítulo 2, que vai falar exatamente dessa conversa que ele teve com o rei de Tiro, Irão, e acertou algumas coisas relacionadas a material e pessoas para construir o templo. No capítulo 3, você tem Salomão edifica o templo. E aí você vai ter um período onde esse templo vai ser edificado, e quando a gente lê esse texto, você vê a magnitude desse templo, a grandeza desse templo. Parte do piso era revestido de ouro, paredes revestidas de ouro, uma coisa extraordinária.
E Salomão, então, vai edificar esse templo. No 3 e 4 tem aí os querubins, as 2 colunas, mar de fundição, outros utensílios do templo. Estamos construindo, ou o templo está sendo construído. Por fim, nós vamos ter o templo acaba sendo construído e agora é a hora de consagrar o templo. Ou de, usando uma linguagem nossa hoje, inaugurar o templo. E aí você vai ter essa inauguração a partir do capítulo 5, entrando no capítulo 6, você tem o momento dessa inauguração do templo. E olha comigo o que está acontecendo aqui nessa inauguração, né? Nesse momento que o templo está sendo inaugurado ou que está sendo consagrado ao Senhor. Nós vamos ter Salomão fazendo uma oração, conversando com Deus. Isto está aí no capítulo 6, essa oração que Salomão faz, e eu quero então que você me acompanhe aqui um pouco nesta oração. Vamos ler algumas coisas dessa oração, porque é importante para nós entendermos os versículos 13 e 14. A partir do 12, nós temos, diz aí que Salomão se pôs diante do altar, na presença de toda a congregação. Ele ficou em um pátio, um local alto, onde as pessoas podiam vê-lo, e ele faz uma oração aí no versículo 14. Ou começa aí, né? Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teu servo, que de todo o coração anda diante de ti. E ele vai continuar essa oração, exaltando ao Senhor, glorificando a Deus, mostrando a grandeza, a magnitude do ser de Deus. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, porque eu estou pensando nos versículos 13 e 14, observa comigo o versículo 22. Faz parte da oração de Salomão na consagração do templo. Quando alguém pecar contra o teu próximo, ou seu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar, nesta casa, no templo, ouve tu dos céus, age e julga teus servos, dando paga aos perversos, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando o justo para lhe retribuir segundo a sua justiça. Então aqui é parte da oração dele, dizendo, orientando para que Deus ouça a oração de uma pessoa que vai buscar a Deus. Versículo 24. Quando o teu povo Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo e se converter, e confessares o teu nome, e orar, e suplicar diante de ti nesta casa, ouve tu dos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o voltar à terra que ele deste a seus pais. Esta aqui é uma oração, neste momento, na oração dele, ele está dizendo, se nós, o teu povo, pecarmos, Senhor, e a tua ira se acender contra nós, e nós formos castigados por causa disto, no dia que nós nos arrependermos, Senhor, e viermos aqui e colocarmos diante de ti na tua casa, ó Senhor, nos perdoe, nos recebe e nos traz de volta para a tua presença. Ele continua a oração. Quando o céu se encerrar e não houver chuva, por teu povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar e confessar o teu nome e se converter dos seus pecados, havendo-o tu afligido, ouve-nos dos céus, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensina-lhes o bom caminho em que ande, e dá chuva na tua terra, que deste em herança ao teu povo. Eu já estou ouvindo aqui os versículos 13 e 14 que eu li. Ele pedindo a Deus para ouvir o povo quando o povo se arrependesse por causa dos seus pecados e porque Deus deixou de trazer chuva. Vamos à frente. 28. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhoto, olha o estado dos gafanhotos aqui, gafanhotos e lavas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, concede a cada um a sua própria chaga e a sua dor, estendendo as mãos para o
rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo os seus caminhos, já que lhe conhece o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens. Eu acho que até aqui já dá para a gente perceber o que está acontecendo. Estamos diante da consagração do templo, Salomão está orando diante do povo. Se você vai ler o texto, vai dizer que ele estava num local alto, as pessoas estavam vendo e ele estava vendo o povo. E ele faz uma oração pedindo a Deus que de fato aquele lugar, a casa, o templo, que de fato Deus aceitasse aquele lugar. E que as orações que ali fossem feitas, as pessoas que reconhecessem os seus erros, os seus pecados, e aí ele dá uma série de situações, se a gente for levado como cativo, se faltar chuva, se tiver peste, se tiver ferrugem aqui está relacionado à agricultura, né? Problemas com a agricultura, o gafanhoto, o que vier, Senhor, se o teu povo se arrepender, ouve, e diz, ouve dos céus, e atende, Senhor, ao nosso pedido. E aí, nós vamos ver na sequência que ele vai fazer esta oração e ela continua. E aqui tem algo que precisa ser lido por nós. Especialmente porque, eu diria, se nós estivéssemos lá nesse contexto, estaria falando de nós. Que são o versículo 32. Também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém vier, observa isto, estrangeiro aqui, se nós estivéssemos lá naquele contexto, seríamos nós. Estrangeiro era todo aquele que não era judeu, né, que não era do povo da aliança de Abraão. Então nós estaríamos lá e seríamos estrangeiro. Mas aqui é um pedido em relação a nós. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu grande nome, por causa da tua mão poderosa, do teu braço estendido, orar, voltado para esta casa, ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, e fazes tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Veja, eu diria, se nós estivéssemos lá, estaríamos incluídos aqui. E observe que a ideia nós precisaríamos nos voltar para o templo, né? Está muito claro isso aqui, esse povo se voltar, né, para o templo, está no final do versículo 32, voltando para a sua casa e fizer o pedido, Senhor, ouve eles também. E aí ele vai continuar a oração dentro dessa tônica aí, pedindo a Deus que ouça a oração que ele estava fazendo. E ele vai continuar essa oração. Versículo 7. Olha o início do versículo 7, foi o que aconteceu aí. Capítulo 7. Início do capítulo 7. Tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se curvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram. Louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O que é que nós podemos ver? E como eu disse a você, nós vamos ler a nossa Bíblia em português e tentar entender aqui. Eu acho que até agora nós já deu para perceber o que estava acontecendo. Nós temos um relato de fato que aconteceu no momento histórico na inauguração desse templo, na consagração desse templo. E este capítulo 7, o início dele está nos dizendo que Deus aceitou o que estava sendo ofertado, que aquela casa, Deus disse que seria, pelo que nós entendemos aqui, a glória do Senhor. Ele veio, a glória dele se fez presente, o povo viu, e isso aqui é viu mesmo, literalmente, o povo viu a glória do Senhor, e esse povo então adora e glorifica ao Senhor. Deus aceitou o que estava sendo feito. E até mesmo a oração, pelo menos até aqui eu pressuponho que ele aceitou a oração
de Salomão. Eu entendo que ele aceitou, mas nós temos que ler aí o capítulo todo para poder entender a história toda. Por fim, nós estamos chegando aí, estamos no capítulo 7, a partir do versículo 4, vai ter o momento das ofertas. Vão fazer sacrifícios, que era desta forma que havia o relacionamento com Deus. Eles aprenderam, quando nós lemos lá os textos Levíticos, capítulo 1 a 7, nós temos toda a orientação de como deveria ser feito os sacrifícios, e eles agora vão oferecer sacrifícios ao Senhor. E quando lemos esse versículo 4 até 10, nós vamos ver que essa festa durou aí em torno aí de 15 dias. 7 dias, um tempo de consagração, depois nós vamos ter a festa de tabernáculo, seria mais outros 7 dias, enfim. Eu sei que foi um período aí de mais 15 dias. Se você for juntar o período que o pessoal chega, o tempo que ele foi embora, vai passar de 15 dias a festa. E eles estavam ali, felizes, louvando e glorificando ao Senhor, e a glória do Senhor tinha sido vista e eles estavam louvando a Deus. Agora estamos chegando próximo do nosso texto. Versículo 11. O que é que diz o versículo 11? Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Lembra que lá no início do 2 a proposta era essa? Era fazer uma casa para o Senhor e também a casa do rei. E aqui está dizendo, ele concluiu. Aquilo que ele começou lá no capítulo 2 foi concluído. Aí ele continua. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Versículo 12. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Aqui agora eu posso afirmar com todas as letras, Deus ouviu a oração, e você sabe qual é a oração. A oração está aqui registrada no capítulo 6. Aquela oração que eu li parte dela. Então, o texto está dizendo que Deus ouviu e disse, eu aceitei a sua oração. E essa casa agora é minha casa. Aí vem o versículo 13. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, aí vem, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. O que é que nós temos aqui nos versículos 13 e 14, agora dentro do seu contexto? Que conclusão você chega? Sobre o que esse texto está falando? Esse versículo 13 e 14. É alguma profecia? Tem pessoas que estão usando o texto dizendo que a profecia está se cumprindo. Tem alguma profecia aqui? Não, não tem profecia. De uma forma simples e direta, o que está nesse texto é Deus dizendo, eu vou cumprir, eu ouvi tua oração e vou fazer o que você me pediu. Simples e direto. Você viu que o pedido de Salomão, no texto que nós lemos anteriormente, está resumido aqui. Senhor, se o teu povo pecar e tu mandares gafanhoto, se o teu povo se arrepender, perdoa eles. Senhor, se nós formos, por causa da nossa obediência, levá-lo ao cativeiro, Senhor, se o povo buscar se arrepender, ouve. E Deus está dizendo, nós vimos no versículo 12, eu ouvi a tua oração. E esse ouvir a tua oração aqui significa, ok, eu entendi, vou agir do modo que você me pediu. Bom, queridos, é isto que esses dois versículos querem dizer. Deus ouve a oração. Não tem nenhuma profecia aqui. Ah, porque está a palavra gafanhoto e apareceu a palavra peste. Aí agora a gente pega as duas palavras, tira do contexto bíblico o texto, e agora faz uma exposição dizendo, está vendo, o fim do mundo está acabando, olha aqui. Ok, mas aqui fala de oração, é verdade. Então quer dizer que nós não podemos orar sobre este assunto? Eu acho que o texto vai nos ajudar. Dá para a gente estudar e pensar um pouco mais sobre esse texto. Vamos ler um pouco mais?
Ok, eu li até o versículo 16, no qual Deus disse, eu ouvi tua oração, e não só ouviu a oração, né? Ele disse que essa casa será a casa que meu nome vai ser posto, é a minha casa. Então tem duas coisas, aceitou o templo como casa dele, e também disse quando as pessoas voltassem para ele, e eu preciso que você atente bem, que essa oração está relacionada com a geografia mesmo, com o templo. É se o meu povo se voltar, em alguns momentos diz se voltar a olhar para o lado que o templo está. Não era simplesmente fazer uma oração. Em alguns casos seria que ir ao templo. Você pode ver isso na leitura do texto, eu acho que ficou muito evidente. Se você não atentou para isto, eu espero que você vá ler o texto depois com mais calma. Observa isto, que o texto deixa muito claro que esta oração tem a ver com o templo. Uma relação direta com o lugar. Uma relação direta com o lugar. Vamos para frente. Aqui é Deus falando, a Salomão. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo, não te faltará sucessor que domine em Israel. Então aqui é uma fala direta a Salomão. Essa fala é direta a Salomão, não se aplica a mais ninguém na história. Não vai se aplicar nem a você nem a mim. É uma fala direta para Salomão. Está muito claro no texto. Vamos à frente. Porém, se vós, aqui agora esse vós já tirou, não é só Salomão, se é vós ao todo. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes servirdes a outros deuses e os adorares, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa, o templo, que santifiquei ao meu nome, lançarei longe de minha presença, e a tornarei em provérbio, e motejo entre todos os povos. Desta casa, o templo, agora tão exaltado, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá, por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á, porque deixaram o Senhor, o Deus dos seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram. Por isto trouxe sobre eles todo este mal. Deu para entender o que nós lemos? Talvez alguns aqui não estejam lembrados da história que se segue. Esse templo foi construído, e aqui está sendo inaugurado, consagrado. Nós já sabemos que Deus recebeu, que ali agora ele vai colocar o nome dele. Mas aqui nós temos Deus dizendo, se vocês me abandonarem, este lugar será apenas um lugar e eu não faço questão dele. Vamos para a história de Israel. Quando nós lemos a sequência aqui mesmo desse livro, vai chegar no período que esse templo vai ser destruído, por causa da rebeldia do povo judeu. Você vai chegar lendo a história que esse povo ele começa a deixar Deus, e o que está aqui no versículo 19 até o 22 começa a acontecer. Eles começam a se desviar, e vão se desviando, aí Deus levanta os profetas e diz, se arrependam, porque se vocês não se arrependerem, eu vou destruir, eu vou punir vocês. Mesmo assim o povo continua. Aí chega o momento que Deus levanta os caldeus vão cercar Jerusalém, e nós temos o registro do que o templo foi destruído. O povo foi levado para o cativeiro e o templo foi destruído. Pensa comigo, se não tinha templo, poderia ter oração? Só para pensar. Eu não sei se eu estou equivocado, mas parece que a oração tinha a ver com o templo. Para você chegar a Deus, você precisaria ir no templo ou se voltar para o templo. Mas aqui já não tem mais templo. Já no final da história, dentro desse contexto desse livro, o templo foi destruído. O povo foi espalhado
já não tinha a casa de Deus. Porque o próprio Deus disse que iria destruir a casa se eles o abandonassem, e ele fez isto. Naquele momento, o templo foi destruído. 70 anos se passam. Deus então vai levantar um grupo de pessoas, dentre eles o autor desse livro, Esdras, Neemias, Zorobabel, e eles vão voltar 70 anos depois e vão reconstruir o templo. Vão reconstruir o templo. Se eu fosse literalista, então agora eles poderiam orar porque o templo foi reconstruído. Voltou-se o templo, agora nós podemos nos voltar e orar ao Senhor. Historicamente, nós vamos ver que acontece, vamos chegar no Novo Testamento, e no ano 70 da nossa era, o templo foi destruído mais uma vez e até hoje não foi reconstruído. E até hoje ele não foi reconstruído. O povo de Israel estão lá se mobilizando para reconstruir o templo chamado Terceiro Templo. E aí nós temos dentro desse contexto, meus queridos, se eu fosse literalista, e eu estou usando a expressão ser literalista, porque as pessoas que usam esse versículo 7 aqui, ou capítulo 7, 13 e 14, eles são literalistas. Eles lêem o texto, vê a palavra gafanhoto, lê o texto e vê a palavra pandemia e dizem a profecia. Esquece o que o texto disse. Então, se eles estão sendo literalistas, eu estou pensando também sendo literalista. Eu vou ler o texto de modo literal e entender de modo literal. Então, se é literal, eu não tenho como fazer esta oração que está aqui no 13 e 14, porque eu não tenho tempo. Não tenho para onde olhar. Onde é que está o templo? Como é que eu vou olhar para ele, se ele não existe? E aí é que nós precisamos entender o desenvolvimento, querido. A Bíblia, a palavra de Deus, ele é um livro que vai nos mostrando o agir de Deus na história. É um livro que mostra como Deus está atuando. Hoje, neste momento, nós não temos um templo físico porque nós não precisamos dele. Nós não temos necessidade de um templo, de um local específico, um ponto, uma geografia para a gente dizer ali Deus está, ali nós vamos adorar o Senhor. Hoje, dentro do nosso contexto, quem é o templo? A igreja. Nós, o corpo de Cristo, somos o templo. E em Cristo Jesus, nós temos acesso direto a Deus. Em Cristo Jesus, nós podemos, em qualquer lugar, e aqui agora é em qualquer lugar, nós não precisamos de ponto no espaço, de um local para oração. Em qualquer lugar que você estiver em Cristo Jesus, é local de conversa com Deus. E aí nós temos o novo e vivo caminho aberto que nos leva à presença do Senhor para adorar e glorificar ao Senhor, sabendo que em Cristo Jesus Deus vai ouvir a nossa oração. Sim, e pode ser a mesma oração que está aqui descrita. Neste momento, nós somos convidados a orar, pedir a Deus misericórdia e que Deus haja e nos dê condição de nos livrar dessa peste que aí está, dessa pandemia que nós estamos vivendo, ou dos gafanhotos que estão lá ameaçando lá o sul do país. Nós podemos orar por isto, mas nós não podemos, queridos, simplesmente pegar esses dois versículos fora do seu contexto e aplicar isso aqui como se fosse um texto direto a nós, sem levarmos em conta a história toda. Esse texto está dentro de um contexto e você precisa respeitar esse contexto. E veja que o que nós fizemos aqui, apliquei algumas regras de hermenêutica. Aí você diz, você não tem condição de fazer isso? Tem. Você pode fazer isso na sua casa. Como fazer isto? Não faça recorte da Bíblia. Leia o texto dentro do seu contexto. E foi o que eu fiz aqui com vocês. O que nós fizemos? Partimos dos versículos 13 e 14, achamos o começo da história, capítulo 2, e agora o que eu preciso é ler essa história toda. Ler a história toda e dentro do contexto da história entender os dois versículos que aqui estão. Mas você pode me perguntar, mas espera aí, a história acabou no final do 7? A gente tem que olhar e ver. O que é que começa no 8? Ao fim de 20 anos também Salomão, aqui já mudou, vai começar outra coisa. Então aqui já é o começo de outro relato. Capítulo 8 aqui é o começo de outro relato. Vamos ler então o que é que vai nos dizer o capítulo 8, que começou uma outra história, uma outra narrativa. Então, esta narrativa, que envolve versículo 13 e 14,
Começou lá no capítulo 2, terminou aqui no capítulo 7. E é dentro desse contexto que eu preciso entender esse texto. Porque se nós não fizermos isto, queridos, nós vamos estar adulterando a palavra do Senhor. Você estará fazendo algo, dizendo algo que o texto não diz, que a palavra de Deus não diz. E nós não podemos fazer isso. Nós precisamos amar a Deus e respeitar a palavra de Deus. E isso não tem acontecido em nossos dias. Tantas vezes, tantas e tantas vezes, alguns de nós têm citado a Bíblia fora de contexto. E quantas vezes nós temos ouvido absurdos usando a palavra de Deus exatamente porque não se respeita a palavra de Deus. E nesses dias, como eu vos disse, estamos vários exemplos em relação aí ao que falei, a questão aí do gafanhoto. O fim do mundo acabou, os gafanhotos chegaram. Gente, desde lá do Egito até hoje, praga de gafanhoto acontece pelo mundo. Só que hoje nós temos uma mídia que é mais rápida, chega para nós com mais facilidade. Então os gafanhotos voaram lá na Argentina, nós estamos sabendo aqui, estão indo para o Brasil. E aí é o fim do mundo. Nós precisamos, queridos, entender a Bíblia dentro do seu contexto e tomar cuidado para que nós não possamos estar adulterando a palavra do Senhor. Para isto, nós precisamos ler a Bíblia e buscar compreendê-la dentro do seu contexto. Não tem achismo, não tem o que eu acho, não tem o que eu penso. Eu preciso descobrir o que ela diz, o que o texto me diz, para que assim eu possa anunciar, falar desse texto, entendendo o que Deus quis nos dizer e daí tirando lições. Então, em relação ao texto, eu vou caminhar para a conclusão. Quais são as lições que nós podemos tirar deste estudo que nós fizemos lendo a nossa Bíblia? A primeira lição é: você não pode fazer um recorte do texto bíblico. Não faça recorte. Quando eu digo fazer recorte, é a ideia de você literalmente cortar esses 2 versículos aqui, tirar eles daqui e usá-los como se eles fossem um texto em si, sozinho. Esse texto faz parte de um outro texto. E você precisa entender o texto todo. Nesse caso, uma narrativa. Se você vai para um salmo, uma poesia, basicamente é o próprio salmo, tem tudo ali dentro do próprio salmo. Em alguns momentos você tem o salmo anterior, o salmo posterior, que vai te ajudar a entender aquele mesmo salmo. Certo? Então, neste caso do salmo, basicamente o capítulo em si já vai te ajudar. Você vai para o livro de Provérbios. O livro de Provérbios já está dizendo, é provérbios, são pequenos textos. Aí você vai ler o livro de Provérbios, você não tem como pregar num capítulo todo. São provérbios. Provérbios são pequenos textos. Então tente ver onde é que começa o provérbio e onde é que ele termina. E tente entender dentro do seu contexto. Você vai para o livro de Apocalipse. Gente, o livro de Apocalipse é simbólico. Nós não podemos tomar o livro de Apocalipse como sendo a realidade ou literalmente. Precisamos entender o que aquelas imagens representam. As imagens de Apocalipse apontam para uma outra coisa. E aí eu citei a questão do gafanhoto. Você tem no capítulo 9, lá do Apocalipse, falando, lá tem a palavra gafanhoto. E eu recebi no meu WhatsApp, o YouTube tem. Pessoas falando, a profecia está cumprindo. Olha aqui, aí cita lá o gafanhoto de Apocalipse. Quando você vai ler o capítulo 9, está muito claro dizendo que uma estrela que caiu do céu. Quem foi a estrela que caiu do céu? Está falando de uma estrela literalmente? Não. A estrela que caiu do céu está falando do diabo. Aquele que foi expulso da presença do Senhor. Uma estrela que caiu do céu. Ele recebeu a chave do abismo. Que abismo é esse? Do que é que está se falando? A chave do abismo está relacionado ao inferno. Claro que toda autoridade, poder, glória e majestade, tudo está sob o controle do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o diabo, dentro desse contexto, ele tem uma série de demônios que ele conduz. Ele abriu a porta, liberou essa turma e eles estão juntamente com ele aí. E o texto vai falar que quando ele abriu a porta do abismo, saiu uma fumaça, muita fumaça, e de lá também saíram os gafanhotos. Aí a turma diz, olha aqui, olha o gafanhoto aqui. Aí quando você vai ler o texto, não tem nada falando do bichinho, o gafanhoto. Está falando de espíritos imundos. E você continua lendo o texto, no capítulo 9, vai dizer que aqueles gafanhotos não deveriam tocar na vegetação. Mas peraí, gafanhoto come a vegetação?
E o texto diz lá, na vegetação não é para tocar. E você só é para tocar naquelas pessoas que não têm o selo do Espírito Santo. Eu já estou usando o selo do Espírito Santo, o texto não fala do selo do Espírito Santo, mas fala daqueles que têm o selo de Deus. Então, os gafanhotos não deveriam tocar naqueles que é do Senhor, só deveria atormentar os ímpios. E aí eu pergunto, como é que esse gafanhoto que está voando lá para o lado da Argentina, vai atormentar só os ímpios? É uma questão espiritual, gente. Então nós precisamos respeitar a palavra de Deus. Eu não posso simplesmente pegar um texto, um versículo, porque citou a palavra gafanhoto e a partir daí dizer que o mundo vai se acabar. Diante desse contexto, cabe a nós estudar a palavra de Deus, respeitando a palavra de Deus, para que não sejamos pessoas que estão adulterando a palavra do Senhor, porque nós achamos, porque eu entendi dessa forma. Eu preciso compreender o que Deus está dizendo, qual a intenção do autor, o que a palavra de Deus está me dizendo dentro do seu contexto, respeitando o tipo de literatura diante da qual eu estou. É uma narrativa? É fácil, é uma história contada. É um provérbio? Preciso estar atento, é um provérbio. É uma poesia? Eu preciso olhar como poesia. É Apocalipse? É o estilo, é uma linguagem apocalíptica? Eu preciso saber ler o livro de Apocalipse. Porque se não for assim, eu vou adulterar a palavra do Senhor e dizer o que eu acho. E para nós, não. Nós somos servos do Senhor e queremos ser obedientes na transmissão da palavra do Senhor. Então, meus queridos, não vamos achar, vamos tentar descobrir o que Deus quer nos dizer por meio da sua palavra. E para isto, nós precisamos estudar. Para isto, você precisa ler a Bíblia. Precisa ler a Bíblia e tentar entender a Bíblia no seu contexto. Então, meus queridos, que o Senhor nos ajude e que nos dê sabedoria para fazer o que fizemos agora de manhã, para não nos deixar ser levados por textos fora de contexto. Eu creio que em relação a uma narrativa, você já tem total condição de fazer um estudo mais aprofundado da palavra do Senhor. Veja onde o texto começa, veja onde ele termina e tente entender o texto dentro do seu próprio contexto. Então, que o Senhor nos ajude e que nós não sejamos culpados de pregar inverdades ou de adulterar a palavra do Senhor. Que Ele nos ajude e que você, alimentado pela palavra, viva esse tempo de dificuldade, de luta, de pandemia e de gafanhoto lá no sul do país, sabendo que o Senhor está conduzindo a história e que tudo isto faz parte, sim, do grande projeto de Deus para alcançar um propósito, restaurar a sua criação. A pandemia, os gafanhotos, são sinais? São. Fazem parte dos sinais dos últimos dias. Em outro momento falaremos sobre esse assunto, tentaremos esclarecer os irmãos para que não haja em nós medo, preocupação com este momento. Na verdade, aqueles que estão em Cristo almejam o grande e glorioso dia da volta do Senhor. Se for hoje, aleluia, glória a Deus que Ele venha. Se for daqui a 50 anos, eu já não estou por aqui, mas vai chegar o meu dia de encontrar com o meu Senhor. E eu preciso estar tranquilo, esperando por este momento e preparado para esse encontro glorioso. Que o Senhor nos abençoe e numa próxima oportunidade a gente fala de gafanhotos, né? de sinais dos últimos tempos. Que o Senhor nos ajude.